no livro de Apocalipse 20, vou ler o 7 em diante e algumas partes aqui. Aleluias. Olha só, aqui, aí deve ter algum título, diz que Satanás é solto e depois vencido para sempre, né? Nós sabemos que há um período de um acontecimento, né, na Bíblia que nos relata a respeito dos 1000 anos que ele está preso, depois vai ser necessário soltar ele novamente. Tudo é algo que vai, aquilo ali, a gente talvez no nosso entendimento não compreender por que está preso, por que vai soltar, né? Para quê? Se ele realmente veio para destruir. Mas você pode observar que Deus, né, quando ele quer fazer, mostrar, e para que quando a terra toda vê e declarar, dobrar o joelho que ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, você observa que a respeito disso aconteceu também com o faraó. O faraó Deus podia tirar na primeira praga, ele não tirou, endureceu, não, vai endurecer de novo e continua fazendo. Deus tem os propósitos dele para mostrar que ele é Deus. E no mesmo tempo que ele mostra que ele é o nosso Deus, nós temos que mostrar para este mal, ou para o que estiver de encontro levantado, quem é também o nosso Deus, amém? Tanto ele nos mostra que ele é o nosso Deus, nós temos que mostrar para a situação que nós temos um Deus na nossa vida. Olha só o que diz, ó. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu o fogo e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha só, é algo tremendo, algo tremendo, né? Quando a palavra, como ela expressa, né? Aqui já foi um período ao qual ele estava preso e ele foi solto. 1000 anos são bastante dias para os nossos dias de vida, mas é um período de tempo que a Bíblia determina, amém? É um período de tempo que a Bíblia determina. O objetivo ao qual Deus tem com isso é para, com certeza, é algo que vai resplandecer no momento certo e vão entender o porquê que Deus faz desse jeito, amém? E a gente precisa se preocupar, poxa, mas eu posso morrer, não tem problema, você mesmo assim você vai ver, porque vai ter o tempo de você também se levantar novamente. Por quê? Quando a Bíblia fala aqui a respeito, olha o perigo, e esse período, nós não podemos dizer que esse período vai contar da agora em diante, nós não sabemos, de repente esse período já está correndo. Tem muitas coisas na Bíblia que já está correndo, muitas coisas que já aconteceram, no livro de Daniel vai mostrar muitas revelações que já ocorreram, tem outros que já estão ocorrendo, mas nós não temos, nós, irmãos, nós confiamos, esperamos se ouvir. Mas muitas coisas que está premeditada aqui já está acontecendo e nós estamos aqui, amém? Como aconteceu outras ao qual nós não estávamos aqui, amém? Então nós vemos que, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso, ele é enganador. Aqui diz que ele vai solto, ele vai começar a enganar o povo, a nação. Ele vai começar a enganar. E você já vê hoje em dia, quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas estão enganadas a respeito da verdade, acreditando na mentira? Por algum motivo, estão dando crédito ao que não era para ter crédito, talvez pelo um benefício próprio, talvez por satisfação do eu ou do ego, né? E a pessoa está sendo enganada. Porque presta bem atenção, igreja, quando nós, o mundo em si, pessoa, ou nós, até a igreja, quando nós começamos a ver as coisas só por interesse nosso próprio, nós podemos cair em várias ciladas e enganos e mentira. Por quê? Porque se nós precisamos, aquilo vem, a gente não vai talvez ter a astúcia
né, a malícia de observar como aquilo está vindo, porque aquilo ali é o meu interesse. Mas pode ser um mal que você esteja recebendo. Mas o eu teu, o ego, que você quer, isso que eu quero, aquilo ali pode vir com engano e a gente não perceber. Nós vemos que o diabo veio, ele vai enganar, e vai enganar. A Bíblia fala que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Amém? Os santos aqui são aqueles que estão separados. São aqueles que estão na presença de Deus, estão separados para Ele. Aqueles que o aceitaram, Ele. Aqueles que receberam o chamado e não recusaram o chamado de Deus. Então nós vemos que, quando fala que ele vai ser solto, esse período dele solto é um período que não vai ser fácil, porque ele vai ter liberdade de fazer certas coisas. Você vê que o diabo e os seus anjos caídos, tu vê que as pessoas vão lá nele, busca ele, oferece o sacrifício para ele, ele vem. O problema é se ele vai conseguir fazer o que determinaram. Mas qual a diferenciação dele conseguir ou dele não conseguir? É de acordo com quando ele chegar, o que ele vai se deparar. Amém? Se na tua vida o Senhor está, ele pode receber o que for lá. Se ele chegar e se deparar para em cima de você, ele vai ver que você não está só. Então ele não tem o poder de te destruir porque você não está só. Mas já viu quantas vidas que não tem e estão sendo destruídas? Você vê, o diabo ele consegue destruir algumas. Por quê? Não tem proteção, às vezes não tem a oração de uma mãe, de uma avó, de um amigo, de uma igreja, e ele fica desprotegido. Aí o diabo tem mais a tranquilidade de trabalhar. E quando você é do Senhor, se o Senhor falar para ele, pode vir pelo letão do inferno que for, se Deus falar, nesse você não toca. E não toca, porque a palavra de Deus é soberana. Nós confiamos e temos que confiar nesse Deus. É Ele, a palavra dele para a nossa vida é a última, mas ela é poder. Amém? Não há quem possa impedir. Mas o diabo vai enganar. A Bíblia relata que ele vai enganar. Por quê? Porque a verdade veio, a verdade está explícita. E a cada dia mais, mas muita gente está dando mais crédito à mentira. Eles preferem enxergar as trevas do que ver a luz. E isso está no mundo afora. Está no meio da igreja, algumas, né, menos, mas está na política, não está? No meio do povo e da nação, não está? A gente vê isso, a gente vivifica, né, a cada informação que testifica com a palavra que está acontecendo. Mas a Bíblia, ela relata para nós que existe solução. Amém? A Bíblia relata que existe solução. Para qualquer caso, não tem um sequer que a Bíblia não relata uma solução para a nossa vida. Amém? Agora, nós queremos essa solução, nós queremos acreditar nessa solução, nós queremos estar com ela até os últimos dias, declarando esse Deus na nossa vida. Aí vai depender da gente. Deus, ele já preparou algo para o povo ser vencedor, mas o povo tem que querer vencer. Para ele vencer, o povo vencer, não tem como a gente pensar só no nosso eu, no nosso bel prazer, não tem como. Não tem como. Por quê? Porque muitas das vezes a vontade de Deus contraria as nossas vontades. Mas ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E ela vai se resplandecer de uma forma que nós vamos entender. É algo tremendo, acredito que a igreja toda, como foi falado pela irmã Nazaré, onde nós estamos, a gente que é da igreja, que a gente está sempre conversando com Deus. Eu acredito que todo mundo aqui conversa com Deus. Seja qual for a situação. Parece que nós já somos impulsionados pelo Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, a falar com Deus. Né? Em qualquer situação, a gente pode conversar com uma ou outra pessoa, mas você sabe que tu tem um que tu pode ir direto ao Senhor. Ele mesmo quieto, ele está te ouvindo. Ele mesmo quieto, ele está observando a tua necessidade de cada um de nós, a necessidade de cada um de nós. Hoje à tarde, eu não sei, teve um momento que eu estava conversando com o Senhor,
E não tem como a gente dizer assim, poxa, como a mente do homem não vai, não tem como. Senhor, eu estou conversando com o Senhor agora. O Senhor está... Não foi aqui na igreja, eu estava conversando com o Senhor aqui na igreja. Quando eu vim, não, tá? Eu vim de manhã, depois eu vim de novo e estava conversando com o Senhor aqui. É uma coisa inexplicável. O Senhor sabe o que eu estou falando, o Senhor está me ouvindo, o Senhor se faz presente, mas tem trilhões, bilhões de pessoas ao mesmo tempo falando, o Senhor sabe cada um dele que está falando contigo. Para Deus não faz diferença. Não, tenta entender. A tua mente vai alcançar? Não tem como, só a tua fé que faz crer nessa verdade. Essa onipresença de Deus, onisciência de Deus, ó, Ele ouve. É algo que, para pensar. Se você ficar tentando entender, tu nunca vai entender. É melhor você só ter fé e acreditar. E tu vai ver naquele dia, né, quando o Senhor voltar, que toda a terra onde tiver, não importa a expansão, né, todos verão com os olhos e vai saber que Ele é o Senhor. É algo tremendo, né? E diz assim, ó, mas olha só, hein? Olha o que diz mais. Aqui falou como a areia, né? A areia, né? Lembra de Abraão, né? Conta, né? A areia do mar, se tu podes. Não tem como. Aqui também fala, olha, que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Quer dizer, não tem como contar, imagine, né? Para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Olha só, chegou uma situação que, olha como é tremendo. Chegou uma situação que estava tão cercado, não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Se ele dependesse do que está na terra, da terra ali, eles pereciam, o povo. Mas olha só, Deus é tão tremendo que o nosso socorro vem do Senhor, né? Olha, quando fala olhar para o monte, é para o alto, de onde vem o nosso socorro. Você vê que Deus, quando a situação vai ficar meia, talvez a gente não esteja aqui, esteja esperando só o que nós vamos continuar lendo ali. Mas, por mais caótica que esteja, quando o poder desce da glória, o inimigo tem que cair por terra. Amém? Quando Deus libera, às vezes a gente está numa batalha aqui na terra espiritual, tem o natural, mas tem muito o espiritual. Quando Deus determina o poder da glória a vir ao teu favor, o inimigo ele tem que voltar atrás. Ele não pode resistir, não tem como ele resistir, porque é o poder da glória, é o poder de Deus se manifestando aqui por causa das situações que são variadas, do povo de Deus, individual, ou grupo, ou até às vezes uma família, né? Nós vemos que como Deus move e o poder dele não tem como ninguém impedir na nossa vida, e nem sobre a face da terra não tem como impedir. Olha, ele diz assim, ó, quando ele fez isso, o poder se manifestou, o diabo que os enganava, né, enganava o povo, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu falei isso aqui uma vez na igreja, e antes eu não tinha visto essa passagem da Bíblia, ou passei e não percebi. Muitas coisas a gente passa e não percebe, né? Não é toda hora que a gente fica lendo Apocalipse. Então eu sempre falava, eu pensava, eu falei, peraí, a gente vê muito vídeo, né? O diabo sempre atormentando as vidas no inferno, que vai ser assim também, correto? Mas você observa que todos esses vídeos não mostram o diabo sendo atormentado lá no inferno. Passa ele atormentando as almas, é ou não é? Eu falei, falei assim, não faz sentido, peraí. Se o diabo vai ser lançado no inferno, lugar de fogo e enxofre, ele vai ser atormentado também. E aqui a Bíblia diz que ele vai ser atormentado todo dia. Porque você observa, se não faz sentido o que eu estou falando. Eu comecei a analisar, falei, tu acha que Deus vai preparar o inferno para dar para o diabinho ficar lá atormentando as almas, e o diabo lá tranquilo fazendo isso e aquilo? Não tem como, porque ele é o primeiro condenado. Ele tem o crime pior, é ele que tem o crime pior. Ele vai pagar um preço muito alto, amém?
O que vai sofrer junto é porque foi atrás dele. O que vai sofrer é porque não acreditou no Salvador. É aquele que não acreditou na obra redentora de Deus. Foi aquele que não deu ouvido quando Deus falou, né? Ensinou as boas novas, não quiseram. Aí vai junto, então já está no lugar de sofrimento, todo mundo que está lá sofre. Todo aquele que está diante da glória do Pai, aonde não há sofrimento, é gozo, paz e alegria, quem estiver lá vai viver esse refrigério na alma, né? O corpo transformado diante desse Deus maravilhoso. Tu vê que, e o diabo, com toda a derrota que ele sabe, com tudo que ele perdeu, você vê que de vez em quando ele se levanta como se fosse o tal? Já viu que de vez em quando ele se levanta como valente? Só tem um detalhe, ele pode se levantar com valente a hora que ele quiser, porque quando vê o mais valente do que o valente Jesus, ele tem que se dobrar aos pés, porque Jesus é mais valente do que o valente, e ele é que peleja e luta por nós, é ele que peleja e luta por nós, é o Senhor. Nós vemos que tudo isso que está para acontecer são coisas que a gente também tem que estar esperando. A gente não pode só esperar pelo momento atual. Não. Por quê? Porque você pode passar de um período para o outro e vivenciar outros períodos na tua vida. E a gente não sabe qual vai ser. Agora, espera o Senhor todo dia. Amém? Espera e aguarda o Senhor todos os dias. Isso nós temos que fazer. Amém? Olha o que diz, né? Aí fomos até o 10, né? Do 7 ao 10. Olha só. Glória a Deus. Vou ler o 12. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, né? Às vezes as pessoas podem não acreditar que existe um livro simbolicamente, ou seja, nosso nome está escrito em algum lugar, né? E se fala assim um livro para a gente entender que nosso nome está escrito a um local, ao qual, dependendo do local ao qual o teu nome foi colocado, você tem direito a uma herança que te leva à glória, ou uma herança que te leva à morte. Vai depender de onde está o teu nome escrito. Amém? E diz assim, olha só, hein? Grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram seus livros. Quer dizer, não são um, são mais de um. Amém? E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha só, nós podemos entender ali que, como o julgamento do Senhor, do nosso Deus é justo, Ele nunca vai pegar o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Mas nós temos que entender uma coisa, ali são pelas obras, ou seja, um todo, né, de cada um de nós. Ah, mas eu pequei nisso. Não, mas durante esse pecado você se arrependeu e voltou, aquilo ali é anulado. Deus não lembra do tempo da ignorância, mas aquilo ali é anulado. Mas tem obra que nós estamos fazendo, nós não continuamos? Nesse andar, nessa caminhada, você quando vai na rua e prega o evangelho para alguém, você está fazendo a obra. Quando você faz algo em nome do Senhor, você está fazendo a obra, né? Quando você clama pela nação, você está fazendo a obra, né? Agora, quando fala, é interessante, quando fala das obras, né? Refere-se tipo a dois tipos de obras: as obras boas e as obras ruins. Quantas obras ruins está prevalecendo no mundo? Matar, estuprar, pedofilia, adultério, roubo, né? Vício, são tudo obras do mal. Essas obras que vão ser julgadas.
as obras de cada um de nós. Nós temos que procurar a cada dia seguir, né, essa direção do Senhor. Essa direção nos leva a boas obras. Amém? A direção da Bíblia, segundo o Senhor, nos leva a boas obras. Mas quem não tem a direção, você vê como é que está? Está uma coisa absurda. Os mandamentos, para muitos no mundo, está morto, parece que não existe. Mas para a gente ele é verdadeiro. Para a gente ele é fiel. Nós é que temos que se adequar a cada dia mais aos mandamentos. Mas o mundo não. O mundo, tu vai ler aqui, você pode até trocar os nomes. Olha só, não terás outro Deus diante de mim. Por quantos está cheio de Deus aí? Não estou falando o que tem Deus, mas quantos não tem? Quando aquilo foi escrito, foi para quem ouvir, dar ouvido, dar crédito e acreditar, né? Não farás para ti imagem de escultura. Continua a gente fazendo imagem de escultura, gente comprando, gente se prostrando. Não é todo mundo, mas não tem? A gente vê, às vezes ele depara na casa de cristão, acha a imagem lá em cima, ou não entendeu ainda, ou não percebeu, ou está preso à idolatria. Não está liberto por completo ainda, mas tem a possibilidade de se libertar porque tem fôlego de vida, amém? Não te curvarás a elas, nem as servirás. Quantos estão servindo a diabo, Satanás, aí de dinheiro e fama? Está lotado, não está? Por causa de dinheiro, fama, poder, né? Posse, né? Está lotado. Infelizmente, até dentro da igreja. Tem muitos ligados à maçonaria. Tem uns matando aí, marido, por causa de poder, de dinheiro, e declarava a Deus, que não deu nada, né? Falsos deuses. Ainda que, sabe por quê? Só com a diferença, presta bem atenção. Deus, Ele, no Apocalipse fala muito, né? Eu tenho a favor de você isso e contra você isso. Tem muitas pessoas que serviram a Deus sim, mas no meio do caminho se desviou. Tem muitas pessoas que não servem a Deus, mas estão se encontrando a Deus. Tá ou não está acontecendo isso? Mas nós que já estamos diante da verdade, temos que ter o cuidado para a gente não desviar o passo nem para a direita nem para a esquerda, porque pode não dar tempo de voltar. E outra coisa, se nós já estamos na luz, nós temos que prevalecer na luz. É um perigo você ir para o lado das trevas, muito grande, de não voltar. A Bíblia fala, né, que o cão voltou ao vômito. Se já saiu de lá, não volta mais. É muito difícil que voltar e voltar. É mais fácil você tirar aquele que não estava na luz das trevas do que você tirar aquele que estava na luz e foi para as trevas. Pode ver a dificuldade. Não é fácil não. Ele usa a própria palavra e fica, porque ele está preso e fica preso aquilo ali. Ele usa a palavra para continuar preso. Honra teu pai e tua mãe. Tá difícil, não tá? Tá difícil, não tá? É só tu ver a reportagem. Tá difícil. E por isso muitos estão se perdendo e morrendo. A Bíblia fala, quando honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Tem muitos jovens morrendo desnecessariamente. Eu não estou falando de bala perdida não, estou falando aquele de desobediência, de não obedecer, de não atentar para o mais velho, aquele que dá o bom conselho e faz o que quer. Não é à toa. Não matarás. Esse aqui, olha, esse aqui, olha, não é brincadeira, não matarás, parece que isso nunca existiu. Olha, Deus vai cobrar daqueles que derramam sangue inocente. Deus vai cobrar. Quantos inocentes estão morrendo por causa de não obedecer? Deus fala, não matarás, mas não estão nem aí, ó, estão nem aí. Não adulterarás, também, né? Com a internet, novelinha, programinha de pornografia, fazenda, Big Brother, tudo induz a pessoa ao que é se prostituir, a se adulterar, porque muitos são casados e adulteram. E adulterar não é só isso não, tá? Adulterar é alguma coisa que é certa e você começa a fazer errado. Quer dizer, tu pega uma identidade e falsifica, tu adulterou. Ok? A gente pensa adultério logo no relacionamento sexual. Não. Tem muitas coisas. Adultério é muita coisa. Adulterar é alguma coisa que é certo e você adulterou para enganar alguma coisa, né?
Adultério é uma verdade, né? E ali você vê que esse adultério também está levando muita gente à morte, porque ó, não adulterás, né? Ó, não dirás, não furtarás, também não dirás falso testemunho contra o teu próximo, também está tudo, não está? Olha só, olha o que Deus quis livrar o povo é a nação. Você vê pelos mandamentos como Deus quis livrar o povo de muitas situações, mas o povo preferiu não dar ouvido. Não dirás falso testemunho, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Viu quando estão morrendo por causa disso? Já viu quando estão morrendo por causa disso? Está um absurdo. Está um absurdo, né? Você vê que o que Deus, olha como é que Deus prepara tudo certinho para a gente, né? Desde o princípio. Mas o homem, ele se contamina. O homem, se ele não procurar a fixar sua mente na verdade, ele vai seguir pelo engano. É algo que nós podemos observar que é uma dificuldade muito grande. Por quê? Tem a palavra, tem os verdadeiros ministros espalhados na face da terra, tem a ação do Espírito Santo, tem a ação do nosso Senhor, o nome dele manifesta com poder. Deus fala com a igreja, ou fala com quem ele quer falar, ele fala. Mesmo assim, né, parece que recebe, tipo assim, recebe uma porção, mas o mundo oferece a tripa daquela porção e a pessoa não consegue ver, porque ela vai pela quantidade, não vê a qualidade. Aquilo que Deus te der, por menos que for, é coisa de qualidade e de valor para nossas vidas, amém? O mundo vai oferecer muita coisa, vai parecer ser bom, mas o final, o resultado é que é o problema, amém? A Bíblia fala que há muitos caminhos que parecem ser bom, né? Mas o final é morte. Olha só, hein? O 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui é algo tremendo, porque olha só, aqui está dizendo que o mar deu os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia. Engraçado, né? Aqui está denotando-se, né, que quem morre sem Jesus já começa a sofrer, já é o que está aparecendo ali, correto? Diz que se o inferno deu, já está no lugar de sofrimento. Por quê? Vai ter aquele julgamento, o dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar. O mesmo que esteja morto lá sofrendo, ele vai ter que vir também, porque existe um último julgamento, vamos dizer assim, né, por entender. Porque aqui diz que o inferno deu seus mortos também. Inferno não é lugar de gozo, paz, né? Não, não é. Tem lugar separado para quem está com Deus e quem não está com Deus. Quem está com Deus está aguardando, mas não em sofrimento, porque Deus guarda. E quem não está, aqui diz que o inferno deu seus mortos, para haver o último julgamento do dia do Senhor, né? Aquele julgamento, dali determina diretamente, né, a separação total. Vinde bendito dos meus pais, do meu Pai, apartai de mim que não vos conheço. Ali vai determinar aquilo ali. Por enquanto a gente já vive isso tudo, mas vai ter um momento da separação final, amém? Vai ter um momento, o dia que não tem como mais, né? Quando eu falo não tem como mais, estou falando que os mortos têm a oportunidade. Não, não é isso. Eu estou falando que vai ser algo determinante, né, de estar com Deus ou não estar com Deus, definitivamente. Não vai ter mais julgamento nenhum, vai ser o último julgamento. Porque diz assim, ó, o 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Essa que é a pior, né? Porque essa aí não tem mais volta. Essa morte nossa agora pode não voltar e ser ressuscitado naquele dia, mas Deus pode te levantar. Quantos Deus levanta aí? Morre Deus, pode levantar, não acabou a obra ainda, amém? Mas aqui fala de morte eterna.
A segunda morte aqui, prevalecendo aqui, é eterna, como também a vida eterna, amém? Diz assim, ó, lago de fogo, esta é a segunda morte, ó, e aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado aonde? No lago de fogo. Olha só, por que isso? Porque vai ter, no determinado tempo de acontecer, vai ter pessoas vivas, não vai? Vai ter, né? Vai ter pessoas vivas. E o evento, o qual está na Bíblia, vai acontecer, né? Diz primeiro vai ressuscitar os mortos, o mar vai devolver, né? Mas vai ter aqueles que estão com vida, mas o nome não está escrito no livro da vida, porque recebeu a marca da besta. Olha, vou passar uma coisa para vocês. Eu fico analisando. Talvez as pessoas não percebam. Presta bem atenção. Existe o tempo da ignorância, não existe? Existe. Existe o tempo da ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não. Mas olha só. A Bíblia sempre falou não marcar o seu corpo com nada. Mas o mundo está inserindo tudo isso. Está observando? Observa o que eu vou dizer, né? Fazem tatuagem de tudo quanto é coisa ruim, coisa boa, acho que é boa, mas tudo, mas a Bíblia fala não marcar o seu corpo. Chip já estão colocando coisa para controlar a pessoa. Já tem já.